Bom, é para falar do Corinthians então, para falar desse timão que volta a campo justamente no sábado, viaja ao Barradão, aliás, a Vitória, para jogar no Barradão na sexta-feira. O Corinthians viaja na sexta-feira. Vida de jogador não é fácil não, pelo menos nesse sentido, né? De viagens e tudo mais, apesar dos milhões que eles ganham, tem viagem pra caramba. Então, o Corinthians que voltou da Argentina, veio a São Paulo, ficou uma semana em São Paulo, agora já viaja a disputa no jogo a Salvador, no jogo contra a equipe do Vitória. Eu falei que o Corinthians viajava a Vitória, não, viaja a Salvador para esse jogo contra o Vitória, para jogar contra a equipe baiana, num jogo importante para o Timão, tentando de fato concretizar essa saída da zona de rebaixamento, porque o Timão na 33ª rodada é o 13º colocado, tem 38 pontos. Tá em uma pontuação de diferença aí pro time que tá é o primeiro dentro da possibilidade de Sul-Americana. Na verdade, o Vitória é o primeiro dentro dessa possibilidade de se classificar para a Sul-Americana, mas o Vitória tem dois tentos a mais que o próprio Corinthians, portanto uma possibilidade maior. Fato é que o Timão ainda se prepara, é verdade. Hoje o Ramon Dias esboçou um trabalho tático na equipe sem poder contar com os zagueiros André Ramalho e Kaká. E a gente trouxe aqui na Rádio Bandeirantes que muito provavelmente o Corinthians não vai utilizar a molecada da base, os zagueiros da base, para esse jogo de sábado. Vai acabar usando mesmo o Ranielli no banco de reservas. Se quiser usar 3 zagueiros, vai ter ainda mais dificuldade o técnico Ramon Dias, porque aí você não tem muita opção no banco de reservas. E tem um detalhe, ele já deve voltar ao esquema de 4 defensores. 2 mudanças já estão certas. Fagner e Matheus Bidu vão substituir o Mateuzinho e o Hugo, que estão suspensos. E até pensando numa provável escalação do Corinthians, vamos lá, o Timão com Hugo Souza, Fagner na lateral direita, a dupla de zaga, Félix Torres, Gustavo Henrique e o Matheus Bidu na lateral esquerda, José Martínez, Carrilho, Alex Santana e Garro. José Martínez, Alex Santana, Carrilho e Garro, além de Memphis e Yuri Alberto. Essa é a tendência para o Timão, que vai ter a volta também do Igor Coronado. Aliás, por onde anda Coronado? E o Coronado muito pouco utilizado. O grande último jogo dele, assim, que eu me lembre de cabeça, foi talvez contra a equipe do São Paulo ainda. É difícil. O Coronado passa por... Aliás, São Paulo não, contra o Fortaleza. O grande último jogo, ele passa por altos e baixos e volta a ficar à disposição nesse jogo contra a equipe do Vitória, depois de estar suspenso na partida contra o Palmeiras. E aí o Timão só volta a campo depois, no dia 20 de novembro. Vai ter a pausa no calendário por causa da data FIFA, né? E aí o Timão volta justamente contra o Cruzeiro. Cruzeiro que, importante lembrar, está disputando a final da Copa Sul-Americana. Importante lembrar também que às 9 horas da noite será reproduzida a Voz do Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. E ainda falando só sobre o Timão tá de olho nessa situação. Muita gente falando sobre Ramon Dias, permanece, não permanece, vai embora, fica para 2025. Qual que é a situação do Ramon Dias? Inicialmente, o Ramon Dias tem um nome que o defende muito no Parque São Jorge, que é o Fabinho Soldado. Fabinho Soldado defende a permanência do Ramon Dias para 2025. No entanto, tem alguns dirigentes do Corinthians que já falam, não faz sentido manter ele aqui, os resultados não são tão bons assim, apesar da vitória no Clássico, apesar do time chegar às semifinais e tal, o trabalho não é tão bom. Alguns nomes são defendidos, é verdade, o Luiz Castro aparece como uma possibilidade, apesar do Luiz Castro já dizer que não quer voltar ao Brasil tão cedo, porque, enfim, acabou de sair do futebol saudita, passou por um trabalho importante no Botafogo e tudo mais, mas a defesa nesse momento do próprio Luiz Castro é que ele permaneça no exterior. E aí outros nomes também são cogitados, se fala do Tite, do Renato Gaúcho, o Carille, por exemplo, é descartado, né? O Carille para o ano que vem acho muito difícil, porque há outros nomes com mais qualidade no mercado, mas inicialmente o detalhe o Corinthians, o Ramon Dias é defendido pelo Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado, nesse momento, defende a permanência do próprio Ramon Dias. Então, por enquanto, o argentino vai ficando. E o Corinthians já começa a projetar este jogo no sábado, diante da equipe do Vitória, Gustavo Soler. Boa, então, transmissão da Rádio Bandeirantes para esta partida
entre Vitória e Corinthians, narração do Ulisses Costa aqui na Rádio Bandeirantes. O senhor quer falar alguma coisa, meu caro Paulo do Vale? Não, só essa questão do Corinthians com relação ao Ramon Dias é o planejamento do Fabinho para ter o Ramon Dias para 2025, para poder ter um treinador para mandar embora ali entre abril e maio, né? Talvez seja mais ou menos... Ou fevereiro, né? Já que vão antecipar o Campeonato Paulista. Pode né? ser. Ali lá pra... E assim, o Fabinho... Lá pra 8ª rodada, que vai ser dia 15 de janeiro. 15 de janeiro. O Fabinho e o Ramon estão muito fechados. Tanto que você assiste a coletiva do Ramon, ele elogia toda hora o manager. Tanto que o Ramon Dias outro dia chamou o Fabinho de presidente do clube. Nossa, meu Deus. Quando ele começou, quando ele chegou Tá no com moral, Corinthians. Augusto mesmo. Ele chegou no Meu Corinthians, Deus. o presidente tá aqui, não sei o quê. Agora dá pra entender porque o Augusto talvez não seja tão a favor da Exatamente. permanência do Ramon Exatamente. Dias. Então esse é um problema. Então, o Ramon Dias ele não agrada a todo mundo no Corinthians, viu? Nos bastidores, Principalmente o torcedor, né? Principalmente o torcedor. Nos bastidores, muitos jogadores têm reclamado, questionado e tudo mais. Vamos ver, acho que para 2025 o Corinthians vai fazer mais uma avaliação a depender de como vai ser essa reta final de Campeonato Brasileiro, mas a tendência é que o Ramon não permaneça mesmo pro ano que vem.